E ia Jesus ensinando e pregando o Evangelho do Reino. Ouça os ensinos da Palavra de Deus, com o pastor Cirlei Santos. O Evangelho de São João, diga graças a Deus, para nós fazermos a primeira leitura. Evangelho segundo escreveu São João, vamos ler o capítulo 10, versículo de número 10 também. Então está escrito assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Eu quero tomar posse dessa palavra, a parte B do versículo. Eu vou ler o versículo 10 e toda a igreja repete comigo. Vamos lá. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim, diga eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu preciso de vida com abundância. Você quer viver isso mesmo na tua vida? Então você que quer viver esta vida com abundância, desocupe as tuas mãos e vamos aplaudir então o Deus Todo-Poderoso, Ele que nos dá vida e vida com muita abundância. Então vai aplaudindo ao Senhor Jesus Cristo, vai aplaudindo a palavra de Deus agora, e enquanto você aplaude, vai dizendo: Senhor, eu amo a abundância de vida. Vai dizendo: Senhor, eu amo ser abençoado pelo Senhor, eu amo ter vida e vida de verdade. Então aplaude e glorifica o Senhor teu Deus, igreja. Vai aplaudindo e dando glória com toda a tua força, porque Deus ama a prosperidade do seu povo. Deus ama fazer o povo ser bendito. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Deus, a tua palavra vai ser pregada nessa noite. Ninguém veio aqui ouvir o pastor Cirlei pregar, mas veio ouvir o teu Espírito Santo. Então que eu diminua agora, que eu desapareça sobre este altar, remova todo impedimento contra a pregação da tua palavra. Fale com a tua igreja, fale com o teu povo, e que esta palavra ela vá e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Pode sentar-se por gentileza. Pode sentar. E eu quero que você vá já comigo lá nos Salmos. Vamos lá no livro do Salmo de número 35. Diga glória a Deus. Diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente. Diga, é contínuo, não é só um dia, é continuamente. E digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Amém? Olha só, a prosperidade, ela é um dom de Deus. Prosperidade não é somente você ter dinheiro, ter recursos. Prosperidade é a abundância de vida. E eu quero que você marque uma palavra hebraica para isto: prosperidade, que é tisselar. Tisselar quer dizer, anote, ter sucesso, dar bom resultado, experimentar abundância e fecundidade, ou seja, vida. Isso é o que Deus tem para o seu povo: ter bom resultado. A pessoa ter um bom resultado na sua vida pessoal, ter um bom resultado na sua vida sentimental, ter bom resultado profissional, financeiro, estudantil, ter esse resultado em todas as áreas da sua vida. Essa é a vontade de Deus, que você
dá resultado. Uma pessoa de resultado, sucesso, pessoa bem-sucedida em tudo que faz, tudo que você realiza produz vida, sucesso, conquista, experimentar a abundância, experimentar o melhor de Deus aqui na terra, ter fecundidade, ou seja, ser fértil. Terra fértil, tudo que semeia nela produz, é ou não é? Mas terra que está morta, vida que está morta, não prova nada disso que eu acabei de falar. A pessoa que está com a morte produzindo na vida dela, ela não tem sucesso. Se a morte está operando no seu casamento, o casamento é um fracasso. Marido, a mulher vivem como amigos dentro de casa, não tem sucesso no casamento. O casamento é um fracasso, é um verdadeiro fiasco. O casamento dela, só tristeza, morte. O casamento morreu, a vida sexual ativa do casal morreu, acabou, não tem mais. A vida a dois já foi embora há muitos anos, está morta, está morto no casamento. O relacionamento dentro de casa é só briga, contenda com os filhos, ou seja, a vida entre a família já morreu também, já não tem mais vida entre os pais e os filhos, não floresce, não fecunda, não tem resultado, ou seja, o pai olha para o filho e não vê resultado. O filho na rebeldia, na desobediência, no crack, na maconha, no vício do cigarro, na prostituição. O filho está praticamente um vivo morto, passa noites e mais noites em baladas, passa em rave e etc. Então o filho está praticamente morto, e o pai até diz: meu filho para mim está morto, eu não tenho ele para mim como filho, está morto. E o filho também diz: sabe de uma, para mim meu pai morreu também, eu não tenho essa expectativa também de vida em ver o meu pai feliz. Então a pessoa não tem essa prosperidade, e ela não diz: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor ama a prosperidade do seu servo. Ela não tem resultado, não experimenta abundância, não tem fecundidade, não tem sucesso, não tem bom resultado. Então, na verdade, a morte está operando. Está acontecendo isso daqui que nós lemos no livro de João, capítulo 10, verso 10, a parte A do versículo. O ladrão vem senão a roubar, a matar e o quê? Destruir. Então a vida da pessoa está nesse processo de morte. A vida dela está morrendo aos poucos. Na verdade, ela está aqui nesse planeta, mas algumas áreas da sua vida também já morreu. O diabo, o ladrão, ele vem com esses três tipos de acontecimentos sobre a vida da pessoa. Ele vem roubar, vem matar e vem destruir. E ele faz isso porque ele tem autoridade para fazer isso, porque ele recebeu esta incumbência, ele tem esse poder de agir com isso daqui, porque é para o homem viver o quê? Prosperando, é ou não é? Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor ama a prosperidade do seu servo. Diga: tem que ser servo. Só prospera quem é servo. Quem não aprendeu a ser servo ainda nunca vai provar a prosperidade de Deus. Tem que aprender a primeiro servir a Deus e ao próximo, para poder provar essa prosperidade, abundância, bom resultado, suprimento de Deus, uma vida abundante. É isso que Deus tem. Mas tem um que não ama a tua prosperidade. Tem um que não quer ver você prosperar, que não quer ver você feliz, alegre, cantando e dizendo: o Senhor ama a minha prosperidade. Tem um que está 24 horas dizendo: eu quero vê-la dizendo, a minha vida é um fracasso. Tem um que quer ficar ouvindo você toda hora dizendo: eu não estou alegre, eu não estou feliz, eu não estou contente com a minha vida,
Eu não tenho satisfação na minha casa, no meu filho, na minha filha, no meu esposo, na minha esposa. Eu não tenho nenhum tipo de alegria nenhuma na minha vida. Eu não tenho prazer, eu não tenho satisfação de nada. E a minha vida está verdadeiramente arruinada, destruída. Minha vida financeira está destruída, minha saúde está destruída, o meu casamento está por um fio, meus filhos já perdi o controle deles, minhas finanças já também perdi o controle, eu também estou com a vida toda destruída. Tem muitas pessoas vivendo uma destruição na sua vida, porque o diabo está atuando com destruição. Ele está atuando com destruição e roubando toda a prosperidade da pessoa. Ele vem roubar. Quando ele ver que alguém está prosperando, ele já vem para roubar a prosperidade da pessoa, porque uma pessoa próspera é uma pessoa que canta, se alegra e diz que o Senhor está me prosperando. Então ele vem, como fez com Jó, tirando tudo que Jó tinha, roubando, saqueando, destruindo tudo que Jó tinha e acabando com tudo. E por fim, ele quer trazer a morte, colocar uma pedra sobre o que a pessoa tem e dizer: a vida já morreu mesmo, pastor, eu nem mais me preocupo com esta área da minha vida, está morta, isso eu já coloquei uma pedra em cima, já está morto. É igual fez com o Lázaro, colocaram uma pedra no sepulcro e lacraram o sepulcro dizendo: está morto e já cheira mal. Então melhor é colocar uma pedra sobre esta situação, e a pessoa acaba aceitando que a vida dela seja destruída, roubada e por fim a morte. Ela não tem o livramento da morte. A morte veio e tirou toda a vida que esta pessoa tem. Na verdade, ela só está respirando e mantendo-se respirando por causa do ar que entra em seus pulmões, que a mantém viva, e a circulação do sangue no corpo. Porque na verdade a pessoa está viva em questão biológica, mas a vida dela está morta, está roubada, está destruída, arruinada. Ela só está viva biologicamente falando, respirando e vivendo. Quantas pessoas sentam debaixo de um zimbro, ou como Elias dentro de uma caverna e desejou a morte, de tanta angústia e tristeza e fracasso. Quantas pessoas que à noite passa na sua cabeça que a melhor coisa é se lançar debaixo de um carro, se lançar de cima de um viaduto, se jogar da plataforma do trem, da estação de trem, se lançar na frente do carro, até mesmo cortar os seus pulsos e sangrar até a morte, porque a vida dela está morta por completo. Ela só está viva biologicamente falando, no corpo físico, mas ela olha para a vida dela, a morte operando em todos os níveis na vida dela. E quem é que está por detrás disso? O diabo, atuando 24 horas desta forma, com legalidade, com direito de agir, porque o homem deu esse direito, porque a morte entrou no mundo por causa da desobediência do homem. Porque Deus, na verdade, no princípio deu a prosperidade para o Adão. No princípio Deus plantou um jardim no Éden, e no Éden Deus disse, e abençoou o Senhor ao homem, disse: multiplicai, frutificai, dominai, sujeitai a terra e tudo o que tem. Veja lá que a prosperidade é projeto de Deus, e a única coisa que a morte quer fazer é destruir essa prosperidade na vida da pessoa, porque a morte, com o diabo entrando na vida da pessoa, ele tira essa prosperidade de Deus, ele arranca a vida da pessoa, porque ele usa a morte justamente para tirar a bênção de Deus, que é a vida sobre o homem. Olha só, livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os, o que a igreja?
abençoou, prosperou. Você vai ser bem sucedido, você vai ter sucesso, vai ser fecundo. É tudo que eu li lá em Salmo de número 35. Deus dá ao Adão e abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que dá fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde, lhe será para mantimento. E assim o quê? Foi. Então Deus disse: olha, vocês serão extremamente abençoados e prósperos nesse jardim. Vocês não terão falta de absolutamente o quê? Nada. A vida vai estar florescendo ali 24 horas. Ali você vai ter comida, vestimenta, vai ter tudo do bom e do melhor, Adão. Tudo que você precisa, eu estou colocando dentro desse jardim do Éden. Você somente vai cuidar e lavrar desse lugar. Você vai manter o zelo deste lugar. Você vai manter essa prosperidade. E o que eu quero que você faça para que essa prosperidade esteja sobre a tua vida? Eu quero que você ame a minha justiça. Eu quero que você ame a minha palavra e obedeça. Porque se você amar a minha justiça, e se você amar a minha palavra, essa prosperidade vai estar acontecendo todos os dias. Você vai querer comer o melhor fruto? É só ir lá no pé tirar. Você vai querer beber água fresca? Tem lá. Estou te dando poder e autoridade para você dizer a qualquer animal que voa, que se arrasta, que está sobre a terra, tudo que você falar ao animal, ele vai se sujeitar a você. Eu duvido hoje você tentar dominar um leão, dizer: leão, fica aí, não me come não, tá? Não venha para cima de mim não. Qual é a reação dele? Vim direto para você e te devorar por completo. Você dizer a um jacaré: jacaré, fica aí, tá? Não me come não, tá? Fazer um carinho nele, ou deitar na juba do leão e fazer cafuné nele como se faz com um cachorro. Impossível. Mas todos os animais estavam sujeitos a Adão. Se ele dissesse a uma árvore: produza, a árvore obedecia, porque ele tinha o poder da vida operando nele. Se ele dissesse para os peixes: pule todos aqui na terra agora, porque eu quero comer peixe, os peixes pulavam tudo na terra e obedecia a ordem do Adão. Tudo que Adão falava era lei. Tudo que Adão falava, as aves dos céus, os répteis que se arrastam, os peixes que estão no mar, tudo que está à volta do Adão é sujeito a quem? A ele. A vida está ali, a morte não está operando. E Deus disse: Adão, mas eu plantei no meio do jardim uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela tu não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente a morte vai entrar. Então veja aqui Deus dando essa ordem ao Adão, capítulo 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Somente isso. Zela do que eu estou te dando, cuide do que eu estou te dando. Eu estou te dando vida, eu estou te dando a vida, Adão. Então cuide da vida, porque a vida tratará de trazer tudo o que você o quê? Precisa. Preste atenção nisso. Olha o que Deus está dizendo a Adão: eu estou te colocando no Éden, estou te dando toda a autoridade a você, e olha só, tudo que eu tenho feito é vida. Então esta vida virá até você. A vida está sujeita a você, porque eu tenho te dado tudo isso. Eu tenho te dado. E ordenou o Senhor, é uma ordem, verso 16. E ordenou o Senhor Deus a quem?
ao homem. Diga: eu sou homem. Diga: eu estou debaixo dessa palavra, porque você é descendente de Adão. Então Deus também está falando com você nessa noite. Duas coisas podem estar operando sobre a tua vida agora: a morte ou a vida. O Senhor disse em Deuteronômio: eis que diante de vós eu ponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, a bênção, para que vivas. Olha só, Adão, por enquanto ele optou por escolher o quê? Em viver debaixo desta vida. Então está aí, Adão, pode comer de todo fruto, de todo réptil, tem tudo aí, tem todos os répteis, se alimenta. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Eu tenho te dado vida, tem tudo, toda a vida está produzindo no jardim. Toda a vida que você precisa, produz aí. Não tem morte no jardim do Éden, não tem morte no planeta Adão. Tudo que bom a terra está produzindo. Por quê? Olha só no capítulo de número 1, verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Tudo que Deus criou na terra é perfeito e com vida. Deus não criou a morte. Deus criou somente o quê? Vida. Haja vida no mar, haja vida no céu, haja vida na terra, que as árvores produzam. Só Deus foi criando vida. O livro do Gênesis capítulo 1 é Deus produzindo vida até o término da criação, e Ele termina a criação produzindo a maior vida, que é o ser humano. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e soprou o fôlego de vida no homem, e o homem tornou-se alma vivente. Ele conclui a criação terminando com a coroa da criação, o homem, que é 100% vida, e vida ilimitada. Ele não projetou o homem para a morte, Ele projetou o homem para viver anos e mais anos e mais anos sobre o planeta Terra, sem morrer. Não era para homem algum morrer. A prova disso é que Adão morreu com mais de 900 anos de vida. Você sabe que é uma pessoa viver 900 anos num planeta? Matusalém, quase 1000 anos. Olha só, longevidade, muito tempo de vida. Eles estão com a genética do Éden, estão com a vida à flor da pele. E olha o que Deus prometeu: só estou te dando a vida, mas, olha só, da árvore da ciência do bem e do mal, versículo 17 do capítulo 2, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, o quê? Morrerás. No dia em que você desobedecer a minha ordem, a morte vai começar a operar. E a morte vai trazer roubo, a morte vai trazer a destruição, e o que ela mesmo traz, o fim de tudo, a morte. Ela vem matar. A morte traz a mortandade sobre a pessoa. Adão, no dia que você desobedecer a minha ordem, toda a vida que foi produzida vai ser roubada. Toda a vida que foi produzida, Adão, vai ser destruída, e toda a vida que foi produzida vai estar sobre ela o quê? A mortandade. Não desobedeça a minha ordem, Adão. Aí você por aqui já começa a entender, e Deus já está falando com você, porque muita mortandade, porque muita destruição e muito roubo está sobre a vida do homem, porque ele não quer se sujeitar à ordem de Deus. Ele não quer obedecer a palavra de Deus de jeito nenhum, e a consequência é inevitável. Adão, ele vai desobedecer, a Eva também. E aí, quando eles desobedecem essa ordem, Deus vai declarar que a morte entrou. Serão roubados, serão destruídos, e a morte entrará sobre a terra. Veja lá no livro do Gênesis capítulo 3, olha só, capítulo de número 3, verso 16. Olha só o que vai acontecer agora: a destruição, a dor,
o sofrimento, a aflição vai fazer parte da vida do homem, porque a morte entrou. Olha só, porque no dia em que comer e me desobedecer e você pecar contra mim, a morte entrará no planeta. Olha só, livro do Gênesis capítulo 3 verso 16, quem encontrou diga glória a Deus. Diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Primeira coisa, mulher, tu vai sofrer muito, tu vai sentir muita dor, muita aflição, principalmente na hora de dar à luz. Você não terá o vigor que você tem aqui agora. Eva, por causa de você, todas as mulheres que nascerem depois de ti vão padecer de muita dor. As mulheres serão humilhadas, envergonhadas. As mulheres conseguiram o espaço dela há poucos séculos, nem séculos, há décadas. Na revolução que tivemos aí, que as mulheres tiraram o sutiã e queimaram para conseguir o espaço na sociedade, mas não tinha, mulher não tinha voz ativa, mulher não trabalhava em departamentos com homens, era repudiada, mulher sofria muito, a mulher era um objeto. Por causa de ti, tu vai pagar um preço, os descendentes mulheres tua vai sofrer muito, viu Eva? Com muita dor, terá também filhos, a tua conceição, a tua concepção, na hora de dar à luz, você vai sentir muita dor e ainda mais, vai ter complicações de parto que muitas descendentes tuas vão morrer na hora do parto, porque não conseguirão dar à luz e por não conseguirem dar à luz, vão acabar falecendo na hora do parto. Quantas mulheres morrem na hora do parto, têm complicações na hora do parto? Mulheres têm dificuldades de, muitas vezes, gerar até o filho, gera com muita dor, com muita inquietação, e a mulher toda fica inquieta, e aí por diante acontecem muitas coisas. E olha só, e com dor terá filhos. Olha só, a tua conceição, a tua concepção será com dor. Com dor terá filhos, ou seja, na hora de conceber vai sofrer, e na hora de gerar, e vai viver sofrendo. Olha a morte operando agora. Eu vou te mostrar que Satanás passa a ser o imperador da morte. É ele o agente principal. E olha só que Satanás agora vai atuar com isso. E o teu desejo será para o teu marido, ou seja, tu não vai se governar mais nunca. Ainda que tu queira independência, tu vai sempre depender de um homem nessa terra. Por mais que a mulher diga, eu não preciso de homem, vai ter serviços que ela não vai conseguir fazer sozinha, vai precisar de um homem, vai ou não vai? Se você não puder fazer, pelo menos um você vai ter que contratar para fazer o que você não pode fazer. Teu desejo será para o teu marido, o homem terá o governo, você não vai estar mais na mesma posição que eu te coloquei, você começou a perder, foi roubada, Eva foi roubada, e o processo de destruição começou, e a morte é inevitável, e ele te dominará. E aí Deus olha para o Adão e diz: e Adão, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Não é eu que estou amaldiçoando, você colocou o planeta numa condição desgraçada, você colocou o planeta debaixo de uma grande maldição. Maldita é a terra por causa de ti. Eu te pergunto hoje, anda no planeta todo, você tem paz? Anda por o planeta todo, você vê a destruição, assolação, fome, peste, guerra, todo tipo de maldição tá. Maldita é a terra se tornou maldita. E olha só o que diz mais, versículo de número ainda 17: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerá delas todos os dias da tua vida. Não é só a mulher não, Adão, você também vai sofrer para conseguir as coisas, você vai sofrer muito. Você vai gemer demais para conseguir o teu pão, para conseguir o teu sustento, porque do suor do teu rosto comerás o pão. Olha só, capítulo de número 3, verso 18: ainda espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. Opa! Quando ele estava na bênção, ele comia capim, igreja? Comia relva?
Não, Deus disse: eu vou te dar os frutos para você comer. Agora tu vai comer a erva do campo, tu vai comer a erva, o que brotar de mato se alimente. O melhor agora, estou privando você. Você perdeu a prosperidade, você perdeu o direito de ser bendito, Adão. Comerás agora a erva do campo, e no suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, tu agora vai suar muito para poder conseguir as coisas. Lá era só cuidar e lavrar o jardim, lá era só sombra e água fresca, lá era vida. A vida era abundante, água, 4 rios que havia no Éden, frutos do melhor, todo o animal para comer tinha lá. Agora vai comer relva, agora com dor, com sofrimento. E aí Deus sela a maldição sobre a humanidade, que Ele trouxe por si conta própria. E aí Deus disse: até que tornes a terra, até que morra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó o quê? Te tornará. Tu vai morrer agora. A partir de agora, a morte terá o seu reino. Você entregou todo esse planeta à morte, e a morte tem o imperador, o diabo. É ele que governa. Por causa do pecado, através do pecado, a morte entrou no planeta. Veja lá em Romanos, capítulo de número 5. Olha só, Romanos capítulo 5. Veja como a morte entrou no planeta. Paulo diz como que a morte entrou no planeta Terra. Carta dele aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o quê? A morte. A morte passou a operar no planeta por causa de quê? De um pecado. Por causa de um único homem, a morte entrou nesse planeta. A morte não fazia parte desse planeta. A morte não fazia parte desse mundo. A morte não era para estar aqui. Não era para estar a morte reinando agora na terra. Não era para estar reinando o quê? A vida. A vida era para estar reinando, mas por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. A morte agora está operando sobre mim, sabia? A morte agora, nesse exato momento, ela opera sobre a minha vida e opera sobre a tua vida, porque a morte passou para todos os homens. Ela está agindo. Olha só, versículo 12: assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos o quê? Pecaram, todos agora. E olha só em Tiago capítulo 1 também, vamos lá. Carta do apóstolo Tiago capítulo 1. Olha só como é que a morte entra na vida de uma pessoa. Como a morte, ela tem poder. E o que a morte faz? Rouba, mata e destrói. E quem é o agente que está por detrás? O diabo, que ele tem o império da morte na sua mão. Olha só, Tiago capítulo 1, versículo 14, capítulo de número 15, capítulo 1, verso 15, diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, o desejo. A pessoa tem um desejo, ela deseja algo, como Eva teve o desejo de comer daquele fruto. A pessoa tem um desejo de fazer o pecado, de cometer o pecado. E aí, dado o desejo, é concebido o quê? Havendo a concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o quê? O pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então a pessoa pecou, a morte já está operando sobre ela para destruir, roubar e matar. Olha só porque você não pode viver uma vida de pecado. Olha porque você não pode viver pecando, senão não tem como Deus te livrar da morte. Se você peca, a morte imediatamente começa a ser o teu companheiro e a tua companheira. Começa a ser o seu aliado e a sua aliada. E ninguém quer ter esse
personagem horrendo como o seu companheiro é ou não é? Porque tudo que você vai fazer, o que a morte faz? Aonde que ela passa, deixa de ter o quê? Vida. Aonde a morte vai passando, tudo vai morrendo. Plantação morre, a vida da pessoa, o que ela tem vai morrendo, a vida financeira dela morre, a saúde dela vai morrendo, tudo que ela tem vai morrendo. Eu assisti um filme há muitos anos atrás no cinema, talvez ainda tenha por aí hoje, chamado Constantine, que é o demônio querendo entrar no planeta, e ele se apodera de um homem, e aí é no Novo México. Quando o espírito mal entra nele, ele pega uma adaga chamada adaga do destino. Por onde ele vai passando, vai chegando a escuridão e os animais vão morrendo, porque ele é a morte. O espírito mal, quando entra na pessoa, por onde ela passa, tudo que ela tem vai morrendo, porque ela está consumada já com o pecado. O pecado faz parte da vida da pessoa, e aí consumou o pecado, a morte vem e começa a atuar sobre a vida da pessoa, como diz aqui no capítulo 15, no capítulo 1, verso 15: depois de havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, o que acontece? Gera morte. E aí você entrega a tua vida na mão do imperador, porque quem governa o império da morte? O diabo. Ele é o imperador. Veja comigo lá na carta aos Hebreus, capítulo 2. O diabo, ele tem o império da morte, capítulo 2. E assim que você encontrar a carta aos Hebreus, capítulo 2, diga glória a Deus. Capítulo 2, verso 14, está escrito assim, ó: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o quê? O diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos o quê? A servidão. Você passa a ser servo de quem? Da morte. E quem é o imperador da morte? O diabo, porque a morte reina sobre o homem pecador. Romanos capítulo 5, volta lá comigo. Olha só como o diabo, ele tem o império da morte sobre ele. Então aqueles que estão no pecado, a morte governa sobre a pessoa, e ela então, tendo um governante e um imperador sobre ela, porque esse governador é a morte, o imperador é Satanás. Então Satanás tem o império da morte, e o império da morte é o quê? O rei. É um governador, porque todo imperador ele coloca alguém para governar, sim ou não? Sim, a presidenta do país permite governadores, e nós servimos o quem? Aos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, governador, senador, presidente. Então tem alguém governando. Se você pecou, a morte começa a governar você, porque a morte tem o seu próprio reino. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo de número 14. E assim que você encontrar aí, diga glória a Deus. No entanto, a morte o quê? Reinou. Ela reina desde Adão até Moisés, que é a lei, até sobre aqueles que não pecaram. Olha só, a semelhança da transgressão de Adão. Mesmo que a pessoa diga eu não tenho pecado, a morte está o quê? Operando sobre a vida da pessoa. Olha aí, que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Quem é aquele que havia de vir? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o segundo Adão. Então a morte reinou até Moisés, até a vinda daquele que é maior do que Adão. Então Deus projeta algo para tirar a morte de sobre o homem, para a morte não ter mais autoridade sobre a humanidade, sobre as pessoas. Então Deus, ele traça um projeto de salvação para o homem, para que o homem debaixo desta graça venha estar livre do império da morte e do governo de Satanás, que opera através da morte, porque ele veio roubar,
matar e destruir. Então Deus disse: não pode fazer isso, não pode toda a humanidade pagar por causa do pecado de um único homem. Não pode todos sofrerem porque o único homem pecou. Quer dizer, eu vou pagar porque Adão pecou lá atrás? Quem pecou foi Adão, não foi eu. Quem desobedeceu a Deus foi Adão, não foi eu. Quem transgrediu contra o Senhor foi Adão, não foi você. Então como você pagaria? Deus seria injusto? Não, então Deus preparou uma forma de destruir o império da morte. E olha só, eu quero que você volte comigo lá em João capítulo 8, porque olha só, porque ele é o imperador e tem a morte sobre o seu governo, ele tem a morte com ele, porque ele é homicida desde o princípio. O diabo, ele é assassino, matador. Olha só, João capítulo 8, versículo 44. João 8, 44. Jesus disse assim aos ouvintes que ouvia: vós tendes por pai o diabo. Olha só, vocês têm a morte sobre vocês, não a vida, porque Deus é o quê? Vida e não morte. O Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E Deus, o próprio Senhor Deus, o Senhor Jesus, dizendo ao público dele: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele vem enganar, ele é enganador. Como ele enganou a Eva, ele também vai te enganar para poder roubar você, para poder destruir você, porque ele é homicida, ele é um imperador, ele tem o império da morte. A morte é um reino que quer ser estabelecido na terra, e Satanás quer implantar este reino de morte aqui nesse planeta. Mas Deus não vai permitir, e não permitiu que isso acontecesse, porque não foi Adão que veio agora nesse planeta, porque quem nasceu na Galileia, quem nasceu em Nazaré e viveu na Galileia, não é o Adão de carne que estava lá no Éden, mas esse segundo Adão, que é o próprio Deus em carne, habitando no meio dos homens. Ele veio para restaurar a autoridade, a bênção, o poder ao homem, para que eu e você fôssemos resgatados do império de Satanás, do reino da morte, e fôssemos transportados para o reino do seu amor, para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. Satanás, ele quer fazer só uma coisa na tua vida: roubar, matar e destruir. Ele só pode fazer isso quando você está vivendo em pecado. Se você está desobedecendo a Deus, saiba disso: a morte é o teu aliado. Se você peca e não obedece à ordem de Deus, imediatamente o império da morte já vem com toda a sua tropa, sob o comando do imperador da morte, Satanás, para roubar, matar e destruir aquilo que é teu. Pastor, e o que eu faço? Vamos agora aprender o que você faz então, para se livrar desse imperador maldito, para se livrar desse reino da morte e se colocar debaixo do reino de um maior Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se colocar debaixo do reino de Deus, se colocar debaixo não do império da morte, mas do império da vida, e passar a ter vida e vida com abundância. Porque talvez até hoje você tenha sido roubado e roubada, destruído e destruída. Tudo que você tem, você olha e diz: meu Deus, minha vida nunca vai mudar, eu nunca vou ter alegria, eu nunca vou prosperar, eu nunca vou crescer, eu nunca vou ter o melhor dessa terra. O que acontece? Hoje isso vai mudar, porque Deus vai te livrar do império da morte. Deus vai te arrancar do império da morte. Vamos voltar lá no Evangelho de São João, capítulo de número 10. Primeiro, você tem que saber de uma coisa: que Satanás trabalha com 3 reinos. 3 reinos: o reino do pecado,
depois o reino da morte e depois o reino dele. Pastor, como assim? Olha só, vamos lá. João capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e o quê? Destruir. Então o primeiro reino que ele vai usar é o reino do pecado. Ele quer te colocar dentro do reino do pecado. Eu quero que você vá em Romanos capítulo 6, verso 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 6, versículo 12. Diz assim: não reine. Se é reino, tem um rei, certo? Não reine, Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Diga: o pecado não pode fazer um reino na minha vida, porque senão quem será o rei da tua vida? O pecado. Não reine. Não faça do pecado um reino na sua vida. Esteja vivendo um reino de santidade. Aí sim Deus vai te livrar da morte. A pessoa que vive no pecado, Deus não livra da morte. Ela já está morta em ofensas e em pecado. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios: quem peca está vivendo em ofensas e em pecados, está morto em ofensas e em pecado. Então não reine. Primeiro reino que Satanás opera, que ele tenta implantar neste mundo, é um reino de quê? De pecado. Foi o que ele fez no jardim do Éden. Implantou o reino do pecado, levando Eva o quê? Pecar contra Deus, e Adão pecar. Então ele implantou o reino do pecado. O segundo reino que ele implanta na terra, vamos lá, acompanhe. Evangelho de Lucas, melhor, Romanos mesmo, capítulo 5. Você já está aí? Vamos adiantar aqui. Romanos 5, versículo 14. Olha só, o reino da morte. Romanos 5, 14. No entanto, a morte o quê? Reinou. A morte agora é também o quê? Reina. Então você já tem o reino do pecado, o reino da morte. E Satanás agora, como imperador do reino do pecado, como imperador do reino da morte, ele tem o seu próprio reino e ele manda e dá a quem quer. E ele disse isso na face do Criador, na face daquele que criou os céus e a terra e o Adão. Ele disse lá no monte da tentação, em Lucas capítulo 4, levou Jesus no alto monte e num minuto, num instante, mostrou todos os reinos da terra e disse: tudo isto foi-me entregue e eu dou a quem eu quero. Olha só, vamos lá em Lucas capítulo 4 agora. Olha só, a petulância desse tirano que veio implantar a morte, o pecado e o seu reino nessa terra. Então o reino de Satanás é composto pelo reino do pecado e por fim o reino da morte, porque o pecado rouba e destrói, e o reino da morte executa a sentença final. Então a pessoa peca, ela está perdendo as bênçãos de Deus, ela está sendo roubada e está sendo o quê? Destruída. O reino do pecado faz o quê? Destruir e roubar todas as tuas bênçãos. Cada vez que você peca, você está sendo roubado. Toda vez que você desobedece à ordem de Deus, você está sendo saqueado, você está sendo destruído. E aí só falta o reino da morte operar definitivamente e colocar uma pedra em cima da tua vida e dizer: está morta a vida dela mais, porque é Ele que governa. Olha só ele dizendo isso ao próprio Senhor Jesus. Lucas capítulo 4, e assim que você encontrar, vá comigo no verso 5, diz assim, ó: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi o quê? Entregue, e dou a quem quero. Ó Jesus, todo o reino foi me entregue. Eu sou dono do reino dessa terra, eu sou imperador dessa terra, e eu tenho o reino do pecado e o reino da morte que trabalha ao meu favor. Basta você desobedecer a ordem de Deus, e isto eu te dou tudo, te entrego tudo isso. Jesus vai trocar o reino da vida
e o reino da eternidade por coisas terrenas? Jamais. Jesus olhou para ele e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente a Deus adorará, somente a Deus a servirá. Eu vim trazer no mundo, não foi morte, destruição e roubo, eu vim trazer ao mundo vida e vida com abundância. Pega o teu caminho e vai, porque eu vim livrar o homem de tudo isso que você trouxe.